Eu saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor. É motivo da alegria mais uma vez estarmos reunidos para engrandecer o nome do Senhor em nossas vidas. Eu convido a igreja a se colocar de pé nesse momento, para que possamos. Eu vou estar orando, mas que os irmãos no seu silêncio, no seu íntimo, busquem a cada vez a presença de Deus em nossas vidas, que possamos alcançar através do nosso testemunho, através da nossa persistência em servir a Deus. Oremos. Senhor Deus, Pai eterno, graças te dou, Senhor Deus, mas que teu Espírito, Senhor Deus, continue fazendo morada em nossos corações, que a Quinta Igreja Batista, ela seja renovada, Senhor Deus. Eu continuo pedindo renovo, eu continuo pedindo para que cada vez mais nós como igreja possamos continuar te buscando, Senhor Deus, esperando em ti para ultrapassarmos as nossas dificuldades. Que a Quinta Igreja, Deus possa estar nos capacitando para que possamos buscar pessoas que estão distantes, para que possamos, Pai, através dos teus ensinamentos, através dos teus mandamentos, buscar, Senhor Deus, daquilo que necessitamos, que é viver para ti, sermos dependentes de ti, em nome de Jesus, amém. Ainda em espírito de adoração, eu em pé, eu convido os irmãos a estar abrindo a Bíblia em Salmos capítulo 100. Salmo capítulo 100. Eu vou estar lendo todo o capítulo, os irmãos apenas acompanhem. Amém, igreja? Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Saber que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós, que nos fez povo e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, e os seus átrios com hinos, louvai-o e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom, e eterna é a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Que possamos estar, irmãos, louvando ao Senhor em meio às tristezas, às dificuldades, né? Quanto é difícil, né? Se agrada de Deus no momento bom é fácil, mas quantas pessoas não estão passando dificuldades, enfermidades, e precisamos justamente nessas horas louvar ao Senhor, para que Ele possa ser engrandecer em nossas vidas. Celebrai. Aleluia,
terra, dobre o joelho, erga as suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Deus dos povos. Sem Jesus não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá, sem Jesus não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá. Confiam no Senhor, confiam que não se abalam, permanecem para sempre. Volta de Jerusalém, os homens, assim é o Senhor. Cale-se diante dele a terra, dobre o joelho, erga as suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Deus dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá, sem Jesus não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá para viver sem Jesus. Sem Ele, a nossa vida é um extremo, uma imensidão vazia. Devemos, irmãos, viver sempre na presença dEle, em meio às dificuldades, em meio a muitas coisas que queremos e não alcançamos. Mas Deus supre todas as necessidades. Pensando nesse louvor que vamos agora, ele tem por título: Não seremos abalados. Realmente, a igreja fiel, ela não será abalada. Ultimamente, o meu Paulo César carnal, ele tem enfrentado batalhas. Muitas vezes eu quero uma coisa e o Senhor diz: não é a hora. Mas eu confio e creio que tudo é no tempo de Deus. Muitas coisas têm me desmotivado até estar com o ministério de louvor. E eu sei que isso é coisa do inimigo, porque ele só veio para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor veio para nos dar vida e abundância. Eu não sei, irmãos, qual foi a canção que Paulo e Silas, quando estavam presos, eles louvaram, mas que louvaram. E as portas foram destruídas, as cadeias foram destruídas. Esse versículo diz em Salmo 27:3: ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, conservarei a minha confiança no Senhor. Que como igrejas, em meio às batalhas, em muitas vezes as nossas prisões, dentro das nossas casas, com os nossos problemas, as nossas aflições, devemos confiar nele, porque é dele que vem o nosso socorro. Não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor,
Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Na batalha permaneceremos em fé. Se o exército se ergue contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus, confia, igreja, e em seu eterno amor, jamais seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce com a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus, confia, porque o amor dele é eterno por mim, por você e por todos. Que a igreja abra seu coração, aumenta a sua confiança e a sua esperança no Pai. Balados, confia no Senhor, igreja, confiando em nosso Deus, em seu eterno amor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Os inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Tudo Ele pode, igreja, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, nosso Deus é grandioso. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Amém. Temos confiança no Senhor. Essa é uma pergunta que nós fazemos a cada irmão nesse momento. Nada, meus irmãos, pode nos abalar. Nada pode nos abalar, porque nós temos o Senhor Jesus por nós a cada momento de nossas vidas. E esse Jesus que outrora, quando estava aqui andando na terra, com o corpo físico, e fez tantas maravilhas, Ele continua fazendo, meus irmãos. Podem acreditar nisso, podem crer que o Senhor está presente aqui na forma do Espírito Santo. E a igreja canta comigo, confiando. Vamos lá. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus,
Amém. Não seremos abalados se confiarmos no Senhor. Meus amados, nesse momento é um momento de confraternização. Eu vi uma pregação que disse que Paulo curou uma criança com um abraço. Imagina o poder do abraço. Nós pudéssemos abraçarmos a cada um, apertar na mão, né? Mas que nós possamos isso, olharmos um para o outro aí e dizer: você só é derrotado se permitir ser. Alguém postou no grupo da igreja uma coisa interessante, eu vi hoje, agora já à noite, vou até ler para os irmãos. Você sempre luta para saber para onde ir ou o que fazer. Você não está sozinho. É comum se sentir inseguro sobre o caminho a seguir, mas a Bíblia é clara quando diz que Deus guiará os que Ele redimiu. No Êxodo, Deus levou os israelitas do Egito a uma terra prometida. Como os israelitas, Deus nos leva para onde Ele nos chamou. Quando confiamos no nosso Redentor, seremos liberados por Ele, através da redenção. Um dia estaremos no seu reino sagrado. Amém, igreja? Esse louvor agora, ele fala de vida, rio de vida. Em Salmo 54, verso 4, nos fala: eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem sustenta a minha vida. Que Ele sustenta a vida de cada irmão, em meus os rios que temos que enfrentar, mas Ele é o Senhor das nossas vidas. Convidar a igreja a ficar de pé com alegria. Vamos louvar o Senhor com alegria mesmo, com aquela coisa gostosa no coração. E muitas vezes a gente se alegra com tantas outras coisas, né? E na presença do Senhor a gente vai se alegrar de verdade agora. Vamos, igreja, na palma da mão, toda a honra, toda a glória seja dada ao nosso Senhor.
jamais pudéssemos deixar de amar o Senhor, né? E desejar ardentemente a presença dEle. Nesse momento, irmãos, eu sei que as dificuldades na vida de um cristão, elas vão sempre aparecer. São lutas. Mas em momento algum poderemos ficar na beira do caminho e principalmente de agradecer a Deus. Eu sei que poderíamos estarmos com mais irmãos aqui presentes, e isso tem me entristecido muito em algumas outras situações. O Senhor sabe todas as coisas, mas nós, como igreja, devemos buscar em oração, né? Que o Deus nos faça alcançar corações sábios para superarmos as dificuldades, porque Ele não nos abandona. Nesse momento eu vou estar convidando o irmão Bob a estar fazendo a oração de agradecimento pela igreja, pelo pregador dessa noite, e que Deus venha cada vez mais nos capacitar, nos renovar. Amém, oremos. Deus, em nome de Jesus, nós queremos colocar diante de Ti, ó Deus, o Teu servo, Pai, que nessa noite ministrará a palavra aos nossos corações, ó Pai, e que nós possamos estar como areia, Senhor Pai, como a terra arada, Senhor meu Pai, pronta para receber a semente, ó Deus, e Tu possas assim, meu Pai, vir a fazer essa semente germinar e nascer em nossos corações, ó Deus, que essa palavra não saia vazia, Senhor Pai, mas que seja uma semente fértil, Pai, em nome de Jesus, que os nossos corações não saiam daqui da mesma maneira que entramos aqui, ó Deus, mas que seja com uma renovação de vida, Pai. Em nome de Jesus, que Tu possa usar o Teu servo, Pai, e também a cada um dos que estão aqui nesta noite, e também os que estão em casa também sejam agraciados com a Tua palavra nesse momento, Pai. Continua nos abençoando segundo o Teu agrado, segundo a Tua paz, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, antes de passarmos a palavra ao irmão Douglas, vamos estar louvando. Quem marcou o encontro com Jesus hoje? Tem certeza? Oh, glória! Ezequiel, em 36, capítulo 36, verso 26, tem subtítulo 6, a restauração da nação de Israel. Que a Quinta Igreja Batista ela seja restaurada. Mas ele nos diz o seguinte: também vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne um coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Que a Quinta Igreja Batista receba todos os dias do Senhor um espírito novo, para que possa, onde quer que venhamos a passar, sermos exemplo de Deus, que Deus possa nos dar um coração igual ao dele.
Amém, amém, Senhor, amém. Realmente, dai-nos, Senhor Deus, um coração igual ao teu. Amém. Graça e paz, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. É motivo de alegria. Quando eu cheguei ali, né, eu senti assim realmente o Senhor agindo aqui. E a alegria, a forma de Paulo César falar e alguns irmãos ir louvando, acompanhando. E é assim que nós devemos estar na presença do Senhor, com alegria diante do Senhor, porque Ele é o nosso Deus, é aquele que cuida de cada um da gente. E nós podemos nos alegrar na presença do Senhor, e é justamente isso que Ele proporciona ao nosso coração. A paz, a alegria, mesmo em meio às circunstâncias e os problemas. Então que nessa noite nós possamos continuar se alegrando com o Senhor, porque Ele está em nosso meio e está em nós. E desde o início já peço aos irmãos que abram na palavra do Senhor em Salmos 139. Salmos 139. Salmo 139. Eu irei me deter a alguns versículos, porém, vamos ler todo esse salmo. E que nessa noite nós possamos nos concentrar, que nossa mente possa estar totalmente cativa à palavra do Senhor. E que essa palavra que é viva, que é eficaz, que é a palavra do Senhor, esteja penetrando no nosso coração. Que nossa mente possa estar aberta, nossa mente possa estar tranquila, a assim ouvir a palavra de Deus. E nós iremos assim ler esse salmo. Salmo 139, diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe, penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua. E Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante. E sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faça a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão e a Tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois Tu formaste o meu interior, Tu me teceste no seio de minha mãe. Graças Te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As Tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os Teus olhos me viram a substância ainda informe, e no Teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os Teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excede os grãos de areia. Contaria, jamais chegará ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabos do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra Ti, e como Teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que Te aborrecem, e não abomino os que contra Ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração.
prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Oremos. Santo Deus, Pai eterno, Jesus Cristo, nós estamos aqui, Pai, em gratidão diante do Senhor, a louvar e engrandecer o Teu nome, porque Tu és digno, Jesus Cristo, de toda honra e toda glória. E nós estamos reunidos como igreja Tua, em alegria, em vibração, a entoar louvores ao Teu nome, porque Tu és nosso Deus, Tu és o nosso Rei, Tu és digno, Jesus Cristo, de toda honra e toda glória. Nesse momento em oração, Pai, quero pedir pela minha vida, que o Senhor possa me direcionar, que Teu Espírito Santo possa colocar as palavras corretas e que assim, meu Deus, Tua igreja possa ser edificada. Em nome de Jesus, Te peço por cada vida que se encontra aqui, Pai. Que Tu possa, Jesus, assim, manter as mentes cativas à Tua palavra. Que em nome de Jesus, Tu possa aplicar a Tua palavra conforme o Teu querer. Que em nome de Jesus, Pai, Tu possa fazer, Senhor, o que Te apraz. Porque o Senhor sabe o que se precisa ser feito em nossas vidas nesta noite. Então é em oração que eu oro diante do Senhor, crendo que o Senhor nos sonda, de que o Senhor nos conhece, de que o Senhor está aqui, de que o Senhor sabe os nossos pensamentos, de que o Senhor sabe as nossas motivações. Então esquadrilha, Pai. Esquadrilhe nossos pensamentos, tira o que não Te agrada, Senhor, e que nosso coração possa estar apto a receber a Tua palavra, que nosso coração possa estar humilde, que nosso coração possa estar, meu Deus, aberto, Pai, àquilo que vem de Ti. Eu Te peço em Teu nome, nesse momento, Jesus. Amém. Dificilmente eu gosto de fazer pregação temática, sempre expositiva ou textual, mas diante do tema que a gente vai trabalhar essa noite, nos permite a realizar dessa maneira. E eu li esse salmo porque será onde eu vou me deter na fala, durante minha fala. Porém, nós vamos falar nessa noite sobre os atributos de Deus. Quem é Deus para você? Você conhece Deus? Se você foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, você conhece sim. Mas você tem buscado cada vez mais conhecer a pessoa de Jesus Cristo através das Escrituras? Se uma pessoa lhe perguntar, fulano, quem é Deus? Qual seria a sua palavra? Alguém aqui poderia dizer, quem é Deus? Quem se arrisca a dizer? Quem é Deus? Quem é Deus? Amém. Então nós vamos olhar para a palavra de Deus nesta noite e refletir sobre os atributos de Deus. Nós vemos que nós, como igreja do Senhor, nós precisamos cada vez mais conhecer Jesus Cristo, quem Ele é, o que Ele faz, quais são os seus atributos. Mas Douglas, como assim? O que são atributos? Atributos são as qualidades que Deus arroga para si, é aquilo que Ele tem. E nós encontramos no Senhor atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Os atributos comunicáveis são aqueles que Deus comunica com as criaturas, que Deus comunica com os seus filhos. E os atributos incomunicáveis são aqueles que só pertencem ao Senhor. Ele não comunica com ninguém. Quem esteve no ano passado na mesa redonda aqui, que foi esse tema, que foi trabalhado, viu justamente isso, né? E então nós vamos justamente ver e trabalhar esse tema, os atributos de Deus. E nós precisamos estar cada vez mais empoderados da palavra do Senhor, em conhecimento, e realmente quando nós formos abordados, ou alguém perguntar alguma coisa, a gente saber quem é Deus, né? Não simplesmente por uma experiência mística ou pessoal, mas na palavra de Deus, o que a palavra de Deus diz quem é o Senhor, o que é que a palavra de Deus diz sobre o próprio Deus. Nós sabemos que a Bíblia, o foco não é o ser humano, é o próprio Deus, porque tudo é para a honra e glória dele. Então nós vamos falar justamente sobre isso, e eu espero justamente que nós possamos ao finalizar, ao ultrapassar essa porta, mais ciente de quem é Jesus, de quem é Deus. Porque quando nós conhecemos mais a pessoa de Deus, nós ficamos mais firmados nele. Nós precisamos buscar cada vez mais em Jesus Cristo, na sua palavra, em oração e conhecer. Vocês têm sede de Deus?
Se tiver sede de Deus, você vai querer conhecer. E cada vez mais que você tiver relacionamento com o Senhor, buscando a palavra, você não vai se saciar, você vai querer mais, mais, mais. Porque é uma fonte que não se esgota, sempre tem. E como o próprio Jesus Cristo diz que aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva, né? E que o Espírito Santo de Deus possa assim estar aplicado no nosso coração. Então é isso. Inicialmente nós vamos falar sobre os atributos incomunicáveis, porque nesse salmo que eu li, nós vamos encontrar justamente isso. E eu quero destacar primeiramente, um dos atributos eu não vou falar todos, porque são muitos. Eu destaquei 3 atributos incomunicáveis. E o primeiro atributo que eu quero destacar nesse texto que a gente leu é a onisciência de Deus. Acredito que você já ouviu falar sobre a onisciência de Deus. Deus, Ele conhece tudo. Deus, Ele sabe de tudo. Ele não está limitado. Ele sabe o que está nos pensamentos de cada um da gente daqui, nesse momento. E eu tenho a convicção que o Senhor, Ele está em nós, em nosso meio. E eu acho isso fantástico, porque o Senhor, Ele está esquadrinhando nossos pensamentos. Ele sabe nossas intenções, nossos pensamentos. Como o próprio texto diz, que Davi, quem escreveu, Senhor, Tu me sondas e me conheces. E nós precisamos ter esse entendimento cada vez mais, de que Deus, Ele nos sonda, que Ele conhece o mais profundo do nosso coração. Como Paulo César inicialmente já falou aqui, que às vezes se levantam situações, até da parte do inimigo, para desestimular. E é isso que acontece. Mas há um Deus, Paulo César, que te sonda e conhece. Há um Deus que sabe o profundo de cada um da gente, que sabe nossa estrutura, e um Deus que cuida de cada um da gente. Então esse Deus que nos chamou, que nos fez povo dele, que nos chama na sua palavra de geração eleita, Ele te sonda e te conhece. E nós somos povo dele. Agora, o que eu acho impressionante é que muitos crentes não se colocam nessa posição de filho, porque não sabem a identidade em Cristo. Porque está tateando diante das coisas do mundo, está tateando diante de tantas coisas superficiais, mas nós precisamos mergulhar na presença do Senhor Jesus Cristo, mergulhar e buscar Ele cada vez mais conhecer. Nós nunca vamos aqui conhecer Jesus, nem lá na eternidade completamente, porque Deus, Ele é infinito, Ele é tão perfeito que nunca a gente vai conhecer, mas o Filho de Deus tem anseio. O Filho de Deus tem anseio em conhecer cada vez mais o seu Pai, de estar perto, e que esse seja o nosso desejo. Então Deus, como onisciente, Ele sonda e conhece cada um da gente e sabe quando quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Deus, Ele conhece todos os teus caminhos. Deus conhece todos os teus projetos. Deus conhece todos os teus sonhos. Deus conhece aquilo que tem de bom em nosso coração, como também aquilo que tem de ruim. Aquilo que precisa ser transformado em cada um da gente, Ele sabe. E Ele é um Deus do impossível que atua em nosso seio, quando também nós nos permitimos. E que nossa visão esteja aberta cada vez mais a isso. E Davi diz, ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Deus onisciente. Deus sabe, irmão, o dia da manhã, daqui 1000 anos. Deus sabe de tudo. Ele tem tudo planejado, Ele sabe de tudo na sua onisciência. Então, quando nós olhamos para Deus na sua onisciência, e sabemos que Ele é onisciente, isso nos traz descanso, porque nós estamos nas mãos do Deus poderoso, do Deus que conhece todas as coisas. Ele não é como um homem, nós sabemos esse momento, estamos aqui, sabemos coisas limitadas, porém o conhecimento de Deus é vasto, o conhecimento de Deus vai além. Ele é onisciente. Então o nosso Deus é um Deus onisciente, e que nós possamos andar como igreja, como um povo de Deus, com essa convicção. Porque quando a gente anda com essa convicção de que Deus é onisciente, a gente vai querer andar falhando não, nem pecando não. Porque a gente sabe que Deus está presente. E quando também nós falamos o nome dEle, nosso dia a dia, saber que o Senhor está conosco, nós precisamos ter essa convicção. E as pessoas veem. As pessoas veem na nossa fala, na nossa atitude, se realmente esse Deus que nós falamos é evidente, com convicção, com verdade em nós, na nossa alegria, no nosso amor, em diferentes frutos do Espírito.
Então é justamente isso. O segundo atributo que eu quero destacar é a onipresença. Ao mesmo tempo que nosso Deus, Ele está aqui, Ele está em todo canto. E isso também é algo maravilhoso, porque é algo somente do Senhor, esse atributo incomunicável. E Ele não comunica com ninguém, porque pertence só a Ele. Ele sabe de tudo e está em todos os locais. Da mesma forma que Ele está aqui, Ele está em todos os locais, todas as igrejas. E é outro ponto também que nós precisamos ter ciência na nossa vida, de que Deus, no seu poder, na sua onisciência, Ele é onipresente. Observe o versículo 7, o que diz: para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde? Para onde me ausentarei do teu Espírito? Ninguém pode fugir de Deus, ninguém pode fugir do Espírito do Senhor. Ele está em todo canto. Nós vemos, como já foi falado hoje de manhã, a pessoa de Jonas. Ele tentou fugir do Senhor, mas ele não conseguiu, porque Deus, Ele está em todos os locais. E que nós não venhamos querer fugir diante daquele que Deus tem proposto em nossa vida, diante daquele que Deus nos chama, mas encarar com Ele à frente, confiando que Ele nos ajuda. Então o salmista, ele diz justamente isso: para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Deus está em todo canto. Ele é onipresente. E ele diz mais: se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. Que nós possamos crer nisso. Que nós possamos crer que a mão do Senhor é sobre nossas vidas. Que nós possamos crer que Deus está com a mão potente, poderosa dele sobre nossas vidas, a nos guardar, a nos proteger, a cuidar de cada um da gente em cada detalhe. Ele cuida, como o salmista mesmo diz: e a tua destra me susterá. Então, a destra do Senhor, o Senhor quem nos sustenta. Na palavra do Senhor, nós vemos também Isaías, lá em Isaías, que Ele nos toma pela mão direita e diz: não temas, eu sou contigo. E às vezes, mesmo momentos de aflição, difícil, a gente lê essa palavra e às vezes parece que não consegue penetrar no nosso coração e saber realmente que Deus está. E às vezes isso é pela falta de convicção, de realmente, às vezes, fé na pessoa de Jesus Cristo. Então Deus, Ele é onipresente, só Ele tem esse atributo. E Ele cuida do seu povo, Ele cuida de cada situação. Quantas pessoas vêm cultuar a Deus, estão no momento de oração, enfim, e ficam com o pensamento lá longe: eita, será que Deus está cuidando? E isso tem para resolver: descanse. Descanse no Senhor, porque Deus, Ele é onipresente e Ele cuida. Quando nós colocamos nas mãos do Senhor, nós precisamos descansar, nós precisamos confiar. Que fé seria essa a nossa? Se a gente colocar algo nas mãos de Deus, colocar algo nas mãos daquele que está com as mãos perfuradas, por cada um da gente não confiar, que fé seria essa? Né? É na mão do Deus poderoso, na mão do Deus que é onipresente e que é onisciente. O terceiro atributo que eu quero destacar é a onipotência de Deus. Observe o versículo 13. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Deus nos formou. Deus quem trouxe vida a cada um da gente. E quando nós estávamos lá no ventre da nossa mãe, Deus lá cuidando da gente. Então, Ele nos formou. E, como a palavra diz, tu me teceste no seio da minha mãe. E o salmista prossegue: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. E assim ele vai descrever tudo isso, onde nós vemos a onipotência de Deus. E observe o versículo 17. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excede os grãos de areia. Contaria, se jamais chegar ao fim. Então Deus, Ele é onipotente. Como assim onipotente? Deus pode todas as coisas. Deus, Ele é soberano.
Quantas pessoas querem dar ordens a Deus, do que Deus deve fazer na nossa vida, do que Deus deve fazer na vida de outro. Nós não podemos exigir nada do Senhor, nós só podemos nos prostrar, nos humilhar na presença dEle, pedir a Ele auxílio e que assim Ele faça a vontade dEle. E de acordo, muitas das vezes, com nossa fé, também acabamos alcançando aquilo que colocamos nas mãos dEle. Então, Deus, na sua onipotência, quando nós olhamos também para o Senhor e para esse atributo de Deus, nós descansamos também, nós ficamos descansados, porque Ele é o Deus poderoso, o Deus que pode todas as coisas e que pode fazer coisas que infinitamente mais do que a gente pensa ou imagina, porque Ele é poderoso. Só que o nosso olhar é tão limitado, tem pessoas que sabem quem é Deus, sabem o que Deus tem, que é poderoso, e em situações não consegue descansar e confiar. Mas por quê? Porque não basta ler, irmãos, não basta ouvir dia a dia, é necessário guardar no coração. Nós podemos passar 100 anos dentro dessa igreja só escutando, se você não tiver coração aberto, você vai ficar só no seu intelecto, vai ficar somente na teoria, e quando vier as provações, quando vier as lutas, você não vai conseguir colocar em prática, porque vai ser como estar sendo construído na areia. E nós não somos chamados a construir na areia, mas na rocha. E essa rocha é o Senhor Jesus Cristo. É a nossa rocha, o Deus poderoso e o Deus vivo. E que nossa casa, nossa vida possa estar firmada nessa rocha. Quem quiser abrir, abra. Isaías, capítulo 43, versículo 13. Isaías, capítulo 43, versículo 13. Olhe o que a palavra do Senhor diz. Isaías, capítulo 43, versículo 13. Desde os dias mais antigos, eu o sou. Não há quem possa livrar alguém de minha mão. Agindo eu, quem o pode desfazer? Agindo o Senhor, quem pode desfazer o agir dele nas nossas vidas? Quem pode desfazer algo que Ele está fazendo? Ninguém pode desfazer, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Como a palavra do Senhor mesmo diz, que Ele é eu sou. Quando Ele diz eu sou, é o Deus poderoso, o Deus que está acima de todas as coisas. Então nosso Deus não é um Deus limitado. Nosso Deus não é um Deus que está com medo diante de tantos acontecimentos. Ele é um Deus que continua em seu trono. É um Deus que continua reinando. É um Deus que continua acima de todas as coisas. E por que não a gente não confiar nesse Deus? E a palavra mesmo diz, não há quem possa livrar alguém de minha mão. Não há. Não há quem possa contra o Senhor. O faraó, ele tentou contra Deus, mas nós sabemos o resultado. Nós sabemos os resultados, o resultado de todos aqueles que quiserem ir contra o Senhor. Não tem quem possa contra Ele, porque Ele é o Deus vivo, porque Ele é o Deus poderoso, porque Ele é o Deus que está acima de todas as coisas. E quando nós olhamos para o Senhor, para os seus atributos, nós devemos nos prostrar em reverência, que mesmo Ele sendo esse Deus poderoso, esse Deus vivo, Ele nos fez filho dEle pela fé. E isso foi por mérito dele naquela cruz. Então ninguém pode contra o Senhor, ninguém pode desfazer aquilo que ele faz. Ninguém pode contra ele. Nós já observamos que Deus ele é onipotente e soberano na vida de Sara. Deus disse a Abraão e a Sara, eu vou dar um filho a vocês. Gênesis 18:14, referência para quem quiser abrir. E o Senhor falou, lançou essa promessa sobre a vida deles. E Sara fez o quê? Ela riu. Por quê? Porque ela olhou para a condição dela. Ela não olhou para Deus, não olhou para a condição dela. Não olhemos para a nossa condição. Olhemos para o alto, porque é de lá que vem o nosso socorro. Olhemos para Jesus Cristo, porque nosso olhar se abre, nossa esperança é renovada quando nós colocamos nossos olhos nele. Mesmo sendo impossível para o homem, mesmo sendo impossível para Sara, ela tem um filho mesmo já velha, mas Deus fez acontecer, porque Ele é poderoso. Quando Ele quer fazer acontecer, não tem quem peça. Mas nós às vezes limitamos o próprio Deus. Nós às vezes não conseguimos permanecer em fé diante de algumas coisas que nós colocamos diante do Senhor. E assim Sara alcançou aquela promessa.
Porque sabe o quê? Porque Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Deus diz que vai fazer, ele faz. E esse Deus que morreu, mas ressuscitou, tem uma promessa para a sua igreja, que ele voltará. E ele voltará em poder e glória. E isso é o que nos traz animação. Saber que nossa vida não se resume somente aqui. Nós temos novos céus, nós temos novas terras que Deus preparou para cada um da gente. E Ele não vai falhar diante das promessas que cada um aqui tem na sua palavra. Confia, às vezes confiamos em pessoas, por que não em Deus? Porque não nesse Deus que é um Deus todo-poderoso, um Deus soberano que ninguém pode contra Ele. E é na palavra do Senhor que nós encontramos esse alívio, é na palavra do Senhor que nós encontramos força para a gente caminhar diante das promessas dEle. Quando nós confiamos, quando nós tomamos posse e nós andamos sobre ela. Andar sobre a palavra de Deus. O que dizer também da mulher do fluxo de sangue que vivia doente? Para muitos, para a medicina, era impossível que aquela mulher fosse curada, era impossível que, dentre outros, nós vemos na Bíblia, que recebesse um milagre, mas Deus operou, porque Ele quis, era a vontade dEle, e nós vemos que a palavra é bem clara quanto isso, em alguns versículos, ao dizer, vai, a tua fé te salvou. Não há impossível para o nosso Deus, Ele é o Deus do impossível. Na vida de Jó que foi colocado naquela situação onde o inimigo tentou contra a vida dele, Deus permitiu, e ele padeceu? Não, ele ficou doente, ele perdeu os filhos, aconteceu muitas coisas na vida de Jó, mas ele permaneceu convicto do Senhor. Sabe por quê? Porque ele disse por final, nenhum dos teus planos pode ser impedido. Que nós possamos ter essa certeza que nenhum dos planos do Senhor pode ser impedido na nossa vida. Aquilo que Deus tem na nossa vida se cumprirá, queira a gente ou não, queira as pessoas ou não, porque Deus, Ele é fiel. E nós possamos olhar para esse atributo também do Senhor, que é a fidelidade, e é algo que me encanta. Um dos atributos que mais encanta a mim é a fidelidade do Senhor, porque quando nós olhamos, Valcléria, para a fidelidade do Senhor, nós vemos também o quanto somos pecadores, não é isso? Vemos o quanto nós somos falhos, e isso a gente fica admirável com o Senhor Jesus Cristo, com o próprio Deus, diante dele, da fidelidade. Ele é fiel, Ele é o Deus poderoso, nós podemos descansar em Jesus Cristo. E tantos outros acontecimentos que aconteceu, que pessoas até se impuseram contra, mas Deus fez acontecer. Aquele cego, muitos tentaram calar ele, mas ele permaneceu clamando, persistindo, e assim Deus operou. Então, que nessa noite nós possamos ficar cientes, nosso Deus, Ele é onipotente, nosso Deus, Ele é soberano, e Ele pode todas as coisas. E não existe impossível para o nosso Deus, não existe, porque Ele é poderoso. Eu destaquei aqui 3 atributos incomunicáveis: a onisciência, a onipresença e a onipotência. E falei também sobre a fidelidade do Senhor. Então, repetindo mais uma vez, são atributos dos quais Deus não comunica com a gente, os incomunicáveis. Vamos falar agora sobre os comunicáveis, que é aqueles que Deus comunica com cada um da gente, com seus filhos. Primeiro que eu quero falar, que é algo que às vezes está escasso nas igrejas, que é falar sobre isso, sobre a santidade. É um atributo do Senhor e que Ele comunica aos seus filhos. Porque da mesma forma que Ele é santo, através de Jesus Cristo nós somos também chamados santos. Porque por mérito de Jesus Cristo, através dEle, porque Ele nos lavou e nos remiu. E nós somos chamados também a andar em santificação. Porque a palavra de Deus diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Ninguém verá o Senhor sem santificação. Entenda, nós quando cremos em Jesus Cristo, de fato, quando cremos de fato, nós somos justificados. Nós pecadores, porque a palavra do Senhor diz que todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Não tem um justo sequer, nenhum. Mas quando nós cremos, Jesus nos justifica.
nós somos regenerados. Só que não acaba aí não. Tem um processo chamado santificação. E se você é salvo, você vai santificar. É um processo. Se não há santificação, é porque não foi salvo. Porque a obra que o Senhor começa, Ele termina, porque Ele é fiel. Então, o que Deus começou na vida de cada um da gente, Ele é fiel para concluir. Porque nós nunca poderíamos salvar nós mesmos por esforço. Nunca. Mas Jesus, que interviu em nossos corações, nos salvou. E assim Ele nos chama, como igreja dele, nos exorta a andar em santificação. A nos separar de tudo aquilo que não agrada a Deus. E eu digo aqui, sem oração, sem estudo da palavra, não tem como se manter não, em santificação não. É uma busca, e nós precisamos buscar e depender do Espírito do Senhor para que Ele nos modele, para que Ele nos modele cada vez mais a semelhança de Jesus Cristo. Observe, se examine nesta noite, se analise. Eu tenho 5 anos, 10 anos no Evangelho, 20. Se analise, como está a minha vida? Eu tenho 5 anos no Evangelho, muito pouco, mas eu faço diariamente essa reflexão, e é necessário. Eu tenho progredido, eu tenho regredido, como está a minha vida? Nós somos chamados a andar em santificação. Sem a santificação, ninguém verá a Deus. Abra, por favor, em Apocalipse, capítulo 4, e iremos ler o versículo 8. Nós iremos ver aqui como Deus é santo, ainda falando sobre a santidade de Deus. Apocalipse capítulo 4, versículo 8. Nós vemos que aqui João ele tem uma visão do trono de Deus. Eu não vou falar dos versículos anteriores, mas vocês conhecem, acredito, a maioria. Vou me deter ao versículo 8. Olha o que a palavra do Senhor diz. Apocalipse capítulo 4, verso 8. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. O nosso Deus é poderoso e o nosso Deus é santo. Os próprios anjos proclamando como o Senhor é santo. E eles enfatizam 3 vezes: Santo, Santo, Santo. E que nós possamos ter essa convicção de que o nosso Deus ele é santo. E por Ele ser santo, Ele nos chama também à santificação. E aquele que era, que é e que há de vir, Ele há de vir. O Deus poderoso, o Deus vivo, o Rei dos reis, o leão da tribo de Judá, aquele que pode todas as coisas, o Messias, a luz do mundo, o pão da vida, como a palavra se retrata, o Deus poderoso, Ele há de vir. Ele há de vir. Como a palavra do Senhor de Deus diz, Ele há de vir para julgar todos. Então nós possamos ter essa consciência de que o Senhor Deus, de que o Deus poderoso que vive, que reina, Ele está em nosso meio, de que Ele age em nossas vidas e de que Ele é santo. E que essa santidade que Deus fala, nós também somos chamados a imitar a Ele. Nós possamos cada vez mais, irmãos, olhar para Ele, para Jesus Cristo, porque quando nós olhamos para Jesus Cristo, é o que nos dá força. Um filho, quando olha para seu pai, muitas das vezes ele quer parecer com seu pai, e ele está sendo modelado ali, através do seu pai, pelo exemplo, e que nós possamos deixar ser modelado pelo Espírito do Senhor, que nós possamos deixar ser modelado por Ele, para se parecer mais com o Senhor Jesus Cristo. Esse é o propósito de Deus nas nossas vidas, esse é o propósito do Senhor sobre a igreja dele, é nos assemelhar a Jesus Cristo, e para que a gente cumpra essa missão que nos foi ordenada. E não foi pedida, mas foi ordenada. E nós possamos cada vez mais mergulhar na presença de Jesus Cristo, na sua palavra, em oração e buscar a Ele. E eu digo aqui, cada vez mais que nós nos aprofundamos em Deus, cada vez mais nós conhecemos a Jesus Cristo, conhecemos os atributos de Deus, é o que a gente quer mais, como o salmista disse, Davi.
que ele anseava como a coça. Que esse seja o nosso anseio pela pessoa de Deus, que nós possamos deixar ser renovados pelo Espírito do Senhor, que nós possamos não deixar ficar no comodismo, mas nós possamos deixar o Espírito do Senhor nos renovar. E isso não tem dinheiro que pague, não tem dinheiro, não tem nada que nos deixe tão melhor do que a presença de Deus em nossas vidas, do que a graça dele em nossas vidas, do que o poder dele em nossas vidas, do que a convicção de que ele está conosco e de quem ele é. Ele é Deus, Ele é Deus, e nós precisamos estar cada vez mais amodelados à palavra do Senhor. Nossa mente precisa cada vez mais estar renovada pela palavra do Senhor. Não a gente vai tomar posse não, daquilo que Deus nos diz. Então o Deus poderoso, o Deus vivo, Ele é santo. Não foi à toa que o profeta Isaías, ele também quando viu o próprio Deus, ele disse: santo, santo, santo é o Senhor. E dali foi que Deus direcionou ele para um chamado. Não pense, sem visão não anda. Sem visão da pessoa de Jesus Cristo, você vai ficar parado. Você vai ficar com sua visão limitada. Você vai rodar igual o povo no Egito, no deserto, no caso. Que Deus possa abrir nossa visão. E Ele abre, se permitir. E nós possamos deixar o Espírito do Senhor modelar cada vez mais nós a semelhança de Jesus Cristo. Quantas vezes nós colocamos tanta culpa em tantas coisas, em tantas pessoas, mas Deus só quer que nós dissemos: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui para ti. Deus me transforma cada vez mais, me usa conforme o teu querer e faz em mim a tua vontade. É dolorido às vezes, mas é necessário. E também lá na frente é gratificante. Que nós possamos olhar nesse olhar de que Deus, Ele age no nosso ser, que Ele não nos desampara e que está conosco. Então nós vemos justamente isso, que nosso Deus, Ele é santo e que nós busquemos essa santificação. Lá em Levíticos capítulo 20, versículo 26, a palavra do Senhor diz: sejam santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo e os separei dos outros povos para que sejam santos. Deus nos separou, nós somos geração eleita, nós somos povo dele. Você sabe quem é Jesus Cristo? Se nós sabemos quem somos em Jesus Cristo, nós passamos a nos posicionar de forma diferente. E Deus nos separou. Agora, Deus nos separou não foi para a gente ficar dentro da nossa casa, ficar fechado, não. Deus nos separou para a gente ser sal da terra e luz do mundo. Separados com intimidade com o Senhor, mas irradiando a luz dele, porque em nós mesmos nós não somos nada, mas o próprio Deus, ao agir em nós, nos faz andar dessa maneira. Tome posse dessa palavra, igual tomei hoje. Sejam santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo. Imagine o Senhor andando aqui dizendo isso para a gente: sejam santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo e os separei dos outros povos. Uma vez que você fez a sua decisão de entregar nas mãos do Senhor, não é mais nossa vontade, não, irmãos, é a vontade de Deus. Não é mais a nossa vontade, é a vontade do Senhor. E Deus nos separou com esse propósito, porque esse era o propósito de Deus com Israel. Separou Israel, fez tantos milagres, e com isso o próprio povo do Senhor falhava, e às vezes assim na nossa vida também. Mas a palavra do Senhor diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar toda injustiça. Mas é se confessar, viu? E não é confessar simplesmente de confessar, não, é realmente em arrependimento, como a palavra do Senhor nos chama. Quero destacar o segundo atributo agora, que é a sabedoria de Deus. Primeiramente, quero distinguir a diferença entre a sabedoria mundana e a sabedoria de Deus. Nós sabemos que existem dois tipos de sabedoria. Lá em Tiago ele fala sobre isso. A sabedoria mundana, ela traz sentimentos facciosos. A sabedoria mundana não edifica, não. A sabedoria mundana nos deixa no mesmo estado. A sabedoria mundana traz contenda, é carnal. Mas a sabedoria que vem do alto é a sabedoria do nosso Deus. E Ele comunica aos seus filhos esse atributo que é a sabedoria. Que Deus aplique no nosso coração, nos modele, nos ensine, e que nós possamos ser pessoas cada vez mais sábias em nossas decisões, pessoas cada vez mais sábias em cada situação da nossa vida. Porque Deus, Ele nos ensina. O nosso Deus, Ele é infinito em sabedoria, e nós precisamos aprender cada vez mais dEle. E nós aprendemos quando nós nos colocamos na posição de humildade, de dependência dEle, e dependemos dEle. Daniel,
ele falou o seguinte em sua oração, capítulo 2, versículo 20: Deus é a fonte de sabedoria, infinitamente sábio. Seja bendito o nome de Deus de eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. Do nosso Deus é a sabedoria e a força. E Ele nos concede sabedoria e força. Não sei as circunstâncias ou problemas que cada um da gente precisa lidar na nossa vida, nos nossos relacionamentos, mas nós devemos buscar sabedoria no Senhor. Mas não fazer como a onda que vai e volta, mas pedir com fé e saber que o Senhor nos abençoa, saber que o Senhor nos dá sabedoria. O terceiro que eu quero destacar aqui é o atributo de Deus, que é a justiça. Deus é justo e Deus faz justiça. Abra, por favor, em Atos, capítulo 17, versículo 30 e 31, que a gente vai ler. Atos, capítulo 17, leitura do versículo 30 ao 31. A palavra do Senhor diz o seguinte: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Como eu falei aqui, que todos pecaram, mas aqueles que foram regenerados pelo Espírito do Senhor, não há condenação. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se tiver em Cristo Jesus, nova criatura, não há condenação. Por isso nós precisamos proclamar que todas as pessoas venham ao arrependimento e que sejam salvas, porque o varão, e esse varão é Jesus Cristo. Esse varão, ele vem e ele vai julgar o mundo com justiça. Ele está como advogado, ele está por nós, por cada um dos seres humanos, para justificar, para salvar. Mas naquele grande dia ele virá e aqueles que não se arrependeram irão para a condenação, irão sofrer o julgamento de Deus. Esse, varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Jesus Cristo, ele morreu, mas ressuscitou, e ele vive e ele reina. E nós nos asseguramos nessa promessa dele sobre nossas vidas. Quarto atributo, a misericórdia. Se não fosse a misericórdia de Deus, nós já seríamos consumidos. Lamentações 3:22. Mas as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Mas não se apegue nesse versículo não, para andar de qualquer jeito não. Porque Deus, ele nos conhece. Se não fosse a misericórdia de Deus sobre nossas vidas, ninguém seria salvo. E glória ao Senhor que Ele tem misericórdia das nossas vidas. Glória ao Senhor que Ele sabe nossas fraquezas. Como no Salmo 103 diz, que Ele conhece nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Louvado seja Deus por isso, pela misericórdia dEle, por esse atributo, e que Ele nos comunica. E não é à toa que Ele, lá no Sermão do Monte, Mateus 5:7, eles bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Da mesma forma que o nosso Deus foi misericordioso conosco, nós também somos chamados a ser misericordiosos e bem-aventurados, porque nenhum da gente merecia algo. Se a gente for equiparar por esse pensamento, não tem noção, porque nenhum da gente é bom, nenhum da gente era justificável por obras nossas. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, em seu infinito amor, Ele enviou Jesus Cristo, Ele enviou um Salvador, Ele enviou um Rei que esteve em nosso meio, mas não se colocou como Rei. Ele esteve para servir e nos dá esse exemplo também, mas que Ele virá como Rei. Quinto atributo, o amor de Deus. Tem algumas pessoas que querem... O amor, ele é o maior, no sentido de se não tiver amor, não tem os outros. E esse amor que Deus tem
não é um amor eros, não é um amor humano, não é um amor, vamos colocar aqui, limitado por gostar de uma pessoa. É um amor incondicional. É um amor incondicional, é um amor ágape. Se não fosse o amor de Deus sobre nossas vidas também, se ele não tivesse amor, nunca teria enviado Jesus Cristo. E pelo fato de Deus enviar Jesus Cristo, é a maior prova de amor para cada um da gente. É a maior prova que Deus nos ama. 1 João 4:8, e ele comunica isso conosco. Todos aqueles que receberam um novo coração, eles amam. Aquele que conhece a Deus, ele ama. 1 João 4:8. Olha o que a palavra de Deus diz: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus, ele é amor. E aqueles que não conhecem, que não ama, prova que não conhece a Deus. Não tem como nós proferir e dizer que conhece a Deus se não amamos o próprio Deus e o nosso próximo. Há uma incoerência nisso. E João, ele é bem enfático ao falar sobre o amor, que Deus é amor e que nós também somos chamados a amar. A palavra de Deus diz que nós seremos conhecidos por todos como discípulos se nós amarmos uns aos outros. Mas não é um amor maquiado, não é um amor simplesmente, vamos colocar assim, como Paulo diz, fingido ou hipócrita. É um amor verdadeiro, é um amor que se preocupa. E Deus nos comunicou esse amor, cada um da gente, sabe como? Lá em Romanos 5:5 diz: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito de Deus em cada um dos salvos, o Espírito do Senhor em cada um da gente, é o amor de Deus em nós, o Espírito do Senhor que é sensível, o Espírito do Senhor que Jesus Cristo diz: eu subirei, mas eu deixarei o Consolador, e o Consolador está nos salvos. O Espírito do Senhor está em nós, o Espírito do Senhor é quem nos ensina, é o Espírito do Senhor quem nos instrui, é o Espírito do Senhor quem nos dá força, e Ele está conosco. Jesus Cristo subiu, mas deixou o Espírito. Que amor é esse? Como lá em João 3,16 diz: que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Maior prova de amor de Deus para a humanidade, para o ser humano. Ele nos ama. Então nós vemos justamente isso. E que nós possamos entender que quando nós passamos a conhecer quem é Deus, nós passamos a amar mais a Ele. Qual é o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo. E sem conhecer a pessoa de Jesus Cristo, não tem como a gente passar mais a amar a Ele. É pelo conhecimento de quem Ele é que nós vamos amando cada vez mais a Ele. E nós devemos buscar cada vez mais a presença do Senhor Jesus Cristo nesse sentido. Então, é justamente isso. Que nós possamos ficar preenchidos nessa noite diante disso. De saber que o nosso Deus, Ele é onisciente, de que Ele é onipresente, de que Ele é onipotente. E que Ele é um Deus de santidade, de sabedoria, de justiça, de misericórdia e de amor. Esse é o nosso Deus que se revelou a cada um da gente, que nos conhece, que nos sonda, que sabe o nosso deitar, que sabe o nosso levantar, que esquadrilha o nosso pensamento, que sabe nossas aflições, que sabe cada circunstância, cada coisa que está em nosso coração. O Senhor sabe. Ele sabe. E isso nos traz esperança, isso nos traz confiança em quem é Jesus Cristo. E nós vamos nesse momento agora louvar a Deus e assim render louvores a Ele. Então, nosso Deus, irmãos, Ele é real. Quem quiser se colocar em pé. Nosso Deus, Ele é real. Nosso Deus, Ele é vivo. Nosso Deus, Ele opera em nossos corações. A forma de nós nos posicionar como igreja de Deus faz toda a diferença na nossa caminhada. Que é a partir do momento quando a gente entende mais quem é Jesus Cristo, nós possamos nos segurar justamente nele. Então, que nós possamos buscar conhecer a Jesus Cristo cada vez mais.
o Deus verdadeiro, o Deus vivo. Eu peço que a igreja cante conosco, porque não adianta, nós não viemos aqui para cantar para os irmãos, nós viemos aqui para cantar para o Senhor, louvar o Senhor, juntamente com a igreja, né? A palavra de Deus diz que os levitas eram aqueles que foram escolhidos por Deus, uma família de os levitas, a tribo de Levi. Eles tinham a obrigação de levar a arca do tesouro, aquilo que representava Deus, todo o tempo, em todas as caminhadas, né? Então nós precisamos que a igreja cante. O levita tem que fazer a igreja adorar o Senhor. Esse lugar é do Senhor, pois diante de ti, Senhor Deus, a honra e majestade, na força, Senhor, a alegria, e se esse lugar é em ti, Senhor, que a igreja volte, que a igreja permaneça continuamente te buscando, Senhor Deus, pois esse lugar que queremos é em ti. Jesus, é tudo que eu preciso.
esse lugar no Senhor, esse lugar em Jesus Cristo. E Ele tem esse lugar secreto para cada um da gente. Nós possamos cada vez mais olhar para Jesus Cristo e para seus atributos, para quem Ele é. Oremos. Santo Deus, Pai eterno, Jesus Cristo, nós te agradecemos, Pai, por essa noite. Nós te agradecemos, pelo teu grande amor que foi derramado em nossos corações, Pai. Obrigado, Jesus Cristo, por tudo. Que tu possa abençoar a tua igreja, toda a tua igreja espalhada na face da terra e essa igreja local. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Enche nosso coração da tua presença, Pai. Abba, Pai, Senhor, nos ajuda a estarmos mais perto de ti, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te pedimos nessa noite que a tua paz continue sobre nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.